Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Dória prevê vacinar toda a população adulta de São Paulo até outubro. A imunização total dos paulistas foi antecipada em 2 meses, segundo o governador. E agora o Estadão, presidente do Itaú, diz que banco precisa de grande transformação cultural. A instituição planeja novo banco de varejo e concentrar 50% da receita em canal digital. Valor Econômico, estrangeiro faz segundo maior aporte do ano na B3. Pessoa física tira recursos. Saldo de recursos externos atingiu 12 bilhões e 200 milhões de reais em maio, enquanto o investidor local individual fez maior retirada mensal desde novembro. E por fim, o Globo. Fiocruz seduz previsão de entrega de vacinas no segundo semestre de 110 para 100 milhões de doses. A estimativa de doses com produção 100% nacional passou de 110 para 50 milhões. E a Fundação pretende completar com outros 50 milhões produzidos com insumo importado. O material para produzir IFA nacional chegou nesta quarta-feira. A Fiocruz deve começar neste mês a produção do ingrediente farmacêutico ativo da vacina contra a Covid. A estimativa é produzir cerca de 15 milhões de doses por mês. Após a assinatura do contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, que vai permitir a fabricação da vacina 100% nacional, já chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais essenciais para a produção da vacina. A estimativa da Fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses do imunizante na fábrica de Biomanguinhos. Mas as primeiras doses 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Inicialmente, serão produzidos 2 lotes de pré-validação e 3 de validação, que vão passar por testes de comparabilidade pela AstraZeneca até alcançar a produção em larga escala. Também devem ser elaboradas as documentações necessárias à solicitação da alteração no registro da vacina junto à Anvisa. A Fundação também formalizou o contrato para a aquisição adicional de IFA importado para o processamento final de mais de 50 milhões de doses para compor as entregas de vacina do segundo semestre. No total, já foram entregues 47 milhões de doses ao governo, incluindo 4 milhões de doses prontas da vacina do Instituto Serum da Índia. A Rússia pode estar se encaminhando para uma eleição sem opositores. Uma nova lei que silencia as vozes dissidentes foi aprovada hoje. Os senadores russos adotaram nesta quarta-feira uma nova lei que, segundo a oposição, está destinada a silenciar as vozes dissidentes antes das legislativas de setembro. A mudança ocorre em um contexto de buscas e detenções crescentes contra os opositores ao Kremlin. O Conselho da Federação, Câmara Alta do Parlamento, aprovou por 146 votos a favor e 1 contra o texto que proíbe as candidaturas em qualquer eleição de pessoas que tenham colaborado com organizações consideradas extremistas e terroristas. A lei deve ser assinada pelo presidente russo Vladimir Putin para entrar em vigor. Esta nova regra é vista pelos críticos do governo como uma nova ferramenta que tem como alvo os partidários do opositor preso Alexei Navalny. A promotoria pediu à justiça que classifique essas organizações como extremistas porque elas planejam desestabilizar a situação social na Rússia. A rede de escritórios regionais do ativista já foi classificada desta forma pelos serviços financeiros reguladores. A equipe de Navalny denunciou o desejo do Kremlin de neutralizar seu movimento e de silenciá-lo antes das eleições de 19 de setembro. A popularidade do partido no poder, Rússia Unida, vem caindo nas pesquisas de intenção de voto, apesar da alta popularidade de Putin. O governo da Colômbia reabriu as fronteiras fluviais e terrestres com a Venezuela, fechadas desde março de 2020 para combater a pandemia. A quarta-feira começou diferente para os moradores que vivem na divisa entre a Colômbia e a Venezuela.
Bogotá reabriu as fronteiras fluviais e terrestres com o país vizinho fechadas desde março de 2020 para combater a pandemia de coronavírus. Em Vila del Rosário, município localizado no departamento norte de Santander, as pessoas cruzaram a ponte internacional Simón Bolívar logo cedo. Na terça-feira, o Ministério do Interior colombiano ordenou a reabertura gradual das passagens na fronteira de 2.200 quilômetros entre os dois países. A medida entrou em vigor à meia-noite e deixou sem efeito um decreto presidencial que havia prolongado o fechamento até 1º de setembro. Em 19 de maio, Bogotá reabriu as passagens de fronteira com Panamá, Peru, Brasil e Equador, também fechadas para evitar a propagação do vírus. A Venezuela ficou de fora da medida em um primeiro momento. Caracas rompeu relações diplomáticas com a Colômbia em fevereiro de 2019, depois que a Colômbia reconheceu o opositor Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, em detrimento de Nicolás Maduro. De maneira unilateral desde Colômbia. E agora uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou hoje que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Uma boa notícia para os apaixonados por games e brinquedos. A Nintendo anunciou nesta quarta-feira que vai criar um museu no Japão para exibir os produtos fabricados pela empresa ao longo de seus 132 anos de existência. Com a inauguração prevista para 2023 ou 2024, o museu vai ficar a poucos quilômetros do centro de Kyoto, onde está a sede da gigante japonesa dos videogames. Segundo o comunicado divulgado pelo grupo, o Museu Galeria Nintendo vai compartilhar a história do desenvolvimento de produtos e a filosofia da Nintendo com o público. Os visitantes também terão experiências interativas. A Nintendo começou a fabricar videogames em 1977, com o lançamento dos consoles domésticos TV Game 15 e TV Game 6. Seu primeiro grande sucesso mundial foi o console Famicom, lançado no Japão em 1983 e conhecida no exterior pela sigla NES, Nintendo Entertainment System. Em março de 2021, a Nintendo inaugurou a primeira área de entretenimento dedicada a seu universo, no enorme parque temático da Universal Japan Studios em Osaka. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias do YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau.